Bom dia a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez para refletirmos acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje, 7 de maio de 2020, uma belíssima manhã, e por isso nós agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus pela graça da vida, agradecemos a Deus pela nossa saúde do corpo físico e pela melhoria espiritual. Agradecemos a Jesus por esses belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou, aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dispensado ao longo da nossa existência, da nossa trajetória milenar. Agradecemos a todos os companheiros que têm nos acompanhado nesses últimos dias, nas nossas reflexões. E hoje trouxemos aqui para refletirmos juntos e, em especial, fazermos uma prece conjunta em favor de todos nós, aquela prece intercessória, em especial por aqueles nossos companheiros que estão passando por dificuldades maiores do que as nossas, também aqueles nossos companheiros que estão retornando à pátria espiritual através da pandemia ou que foram atingidos por esta pandemia, Covid-19 ou coronavírus, que possamos orar por todos, orar pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, orarmos juntos pelo mundo, para que possamos juntos nesta corrente de oração, nessa corrente de vibrações positivas, auxiliarmos os companheiros espirituais que estão trabalhando arduamente por todos nós, socorrendo, nos auxiliando aqui ainda na condição de encarnados e socorrendo e auxiliando aqueles que estão retornando à verdadeira morada. Então, quando nós falamos de prece, é importante nós lembrarmos de que forma nós estamos orando, de que forma nós estamos pedindo. Será que nós já aprendemos a orar? Conforme Jesus nos fala lá na anotação de Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículos 5 a 8, ele começa dizendo o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. E aí ele segue dizendo que não é pela multidão de palavras que seremos atendidos, mas sim de acordo com o nosso coração, com a sinceridade. Mais adiante ele diz, já a anotação de Marcos, ele diz que quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Exatamente por isto que ele nos fala lá no Pai Nosso, a oração que ele nos ensinou: Pai, perdoa, da mesma forma, na medida que eu tenha perdoado. Um compromisso que nós assumimos para com Deus em praticarmos o perdão. Então precisamos sim nos esforçarmos para aprendermos a orar. E os Espíritos amigos, neste capítulo 27º do Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos dizem o seguinte sobre a oração. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em segredo. Então podemos perfeitamente estarmos aqui trabalhando, cada um nos nossos locais de trabalho, seja no local de trabalho, ou no teletrabalho em casa mesmo, ou realizando qualquer outra atividade, trabalhando ali silenciosamente como trabalha a natureza e em prece constante, porque o momento exige sim equilíbrio constante, vibrações constante, boas energias sendo emitidas de forma equilibradamente
constantemente. É o que o momento nos pede. E Jesus já nos orienta isso há 2000 anos, quando ele nos fala sobre a necessidade da vigilância. Agora, mais do que nunca, a vigilância, o equilíbrio, a cooperação. E quando falamos em cooperação, não só através da prece, mas se temos condições de estender a mão e auxiliar um companheiro de jornada, lhe fornecendo alguma coisa material que ele esteja necessitando, um prato de comida, alguma coisa de gênero alimentício, porque tem muitos companheiros nossos de jornada que não estão tendo o mínimo necessário para a sua subsistência e que não estão tendo condições de receber esta ajuda do governo, que está tendo muita dificuldade para ter acesso. Milhões de brasileiros estão tendo dificuldades enormes para terem acesso a esta ajuda do governo, que, é lógico, não podemos criticar de forma alguma, é um valor que, para quem não está tendo o mínimo necessário, é um valor que vai socorrer sem sombra de dúvida. Mas enquanto isto não chega, se podemos ou se pudermos ajudar, além da prece, além das boas vibrações, auxiliemos também materialmente. Constantemente tem companheiros organizando grupos para esse tipo de atividade caritativa. Por que não auxiliarmos? Temos condições? Sim. Igual Chico Xavier nos fala, ninguém é tão pobre que não possa auxiliar alguém com alguma coisa. E antes de chegarmos na prece de Alexandre, que hoje comentaremos, recitaremos aqui juntos a prece de Alexandre, o instrutor espiritual da obra Missionários da Luz, que é a segunda obra daquela coletânea A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, através de Chico Xavier. No último capítulo deste livro, nas 2 últimas páginas, ele nos traz uma belíssima prece a Jesus. Mas antes de chegarmos à prece de Alexandre, vejamos o que dizem os Espíritos Amigos na questão 658 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou sobre a prece: agrada a Deus a prece? E aí eles nos dizem o seguinte, que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Deus a intenção é tudo, não as palavras, mas a intenção. A intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida. Aqui vamos ler uma prece acrescentando algumas reflexões nas palavras de Alexandre. Então aqui ele fala que é preferível aquela prece ditada espontaneamente, que brota espontaneamente do coração, de forma sincera, aquele diálogo espontâneo e sincero no caso aí, das criaturas ou da criatura para com o Criador. Então aqui chegamos e vamos recitar juntos, vamos refletir juntos, vamos vibrar juntos com esta prece de Alexandre a Jesus, aproveitando este momento para rogarmos juntos a Jesus que nos envolva, que nos ampare, que ampare a cada um dos nossos lares, cada um de nós que nos encontramos aqui neste momento, nesta sala virtual, mesmo à distância, mas vibrando positivamente, e que Jesus possa auxiliar, em especial, aqueles mais necessitados, no corpo físico e fora dele, bem como os seus familiares. Então aqui Alexandre, nesta belíssima prece, encerrando o livro Missionários da Luz, ele começa dizendo da seguinte maneira: Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Então aqui Alexandre começa rogando a Jesus a misericórdia, rogando a Jesus a sua misericórdia, o seu coração misericordioso possa agir, nos fornecendo em especial esperança e aspirações para a vida.
E aí ele diz ainda: ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Ensina-nos a executar os teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço. Nunca nós tivemos tantas portas abertas de oportunidades do serviço. Ontem, conversando com um conhecido meu, que inclusive é pastor de uma igreja protestante, um companheiro, inclusive, de trabalho, um colega de trabalho, que conversa comigo constantemente sobre espiritismo também, abertamente, e ele lembrando, inclusive, que nunca tivemos tanta oportunidade de pregarmos o Evangelho, nunca tivemos tanta pregação do Evangelho de forma, digamos assim, ao vivo, com a quantidade que nós temos hoje de inserções ao vivo nas redes sociais, as chamadas lives. Então, nunca se pregou tanto o Evangelho de Jesus. E Jesus havia nos falado sobre isto, que o Evangelho dele seria pregado em todos os pontos da terra, chegaria a todos os pontos da terra. Então, Alexandre que segue dizendo: e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Então, aqui Alexandre, assim como nós, pedimos a Jesus que ele possa abrir a nossa mente para que possamos compreender verdadeiramente a vontade dele e a vontade de Deus e aceitar resignadamente seguirmos em frente trabalhando. E aí ele diz ainda: seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Oficina de bênçãos infinitas. O trabalho é oficina de transformação. Só através da lei do trabalho nós nos transformaremos em pessoas melhores. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. As dificuldades não para reclamarmos, mas em estímulo de transformação. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições, obstáculos da nossa caminhada em lições também de aprendizado. Em teu nome semearemos o bem. Em teu nome semearemos o bem, onde surjam espinhos do mal. Então, que possamos agir assim como Alexandre, nesse diálogo aberto e franco com Jesus, fala que semearia o bem, que continuaria semeando o bem, onde surgissem espinhos do mal. Então, que nós possamos nos esforçarmos constantemente para agirmos também assim, semeando a semente do Evangelho, semeando o Evangelho, onde existir o espinheiro do egoísmo, da vaidade, da arrogância, da prepotência e tantos os outros vícios que ainda nós teimamos carregar conosco. Acenderemos tua luz onde a treva demore, que possamos acender a luz do Evangelho do Cristo onde existir trevas. E ele diz ainda: verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Exatamente isto, e para isto nós nos encontramos aqui hoje, reunidos em nome de Jesus, para que possamos levar este bálsamo do amor do Cristo onde estiver correndo ou escorrendo pranto de companheiros nossos em desespero, em agonia, em sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. A bênção do Cristo onde houver condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Então, que possamos ser estes que possam levar a bandeira de paz do Cristo onde existir o ódio, como neste momento, no nosso meio político, quanto ódio está sendo disseminado. Que possamos agir nestes momentos quando recebermos estas mensagens de ódio, não aqueles que levam adiante, não aqueles que espalham o ódio, mas agirmos como Emmanuel nos orienta, que possamos funcionar como extintores, apagando estes incêndios, não jogando mais lenha ou gasolina na fogueira do ódio, mas apagando. E aí Alexandre segue ainda: Senhor, dá que possamos servir-te
com a fidelidade com que nos amas. Servir na seara do Cristo com a mesma fidelidade que ele nos ama. Aí ele diz ainda, e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Então aqui ele pede, assim como nós pedimos a Jesus, que perdoe as nossas fragilidades, as nossas vacilações. Quanta fragilidade, quantas vacilações ainda cometemos na execução da obra do Cristo. Fortifica-nos o coração. Isto com certeza todos nós precisamos e todos nós precisaremos ainda mais. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe. Então que possamos agir assim, não trazendo o passado para o presente para nos perturbar e que o futuro não nos inquiete, não nos inquietemos com o futuro. Como será o futuro? Trabalhemos no presente, não nos preocupando, ele fala aqui, com o passado, não nos inquietando também com o futuro, mas agindo no presente com a esperança, com a certeza de um futuro melhor. E este futuro só será melhor se agirmos no presente, construindo-o, transformando-o. E aí ele diz na sequência, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Vejamos que ele fala aqui da renovação permanente, a transformação do homem velho em um homem novo, um homem renovado. Somos tutelados na terra, todos nós somos tutelados aqui na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Vejamos que ele fala aqui com toda a força da alma, ou seja, com todo o esforço da nossa parte, para que possamos alcançar, com o amparo de Jesus e dos seus mensageiros, a nossa libertação, através do conhecimento e da prática da verdade. Igual Jesus nos fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí ele diz ainda, arranca-nos do coração as raízes do mal. Arranca-nos do coração as raízes do mal. Liberta-nos dos desejos inferiores. Liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino. Então aqui ele pede a Jesus que nos auxilie a dissipar da nossa mente as sombras que nos obscurecem a visão espiritual do plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Então aqui vejamos que ele usa o termo servos leais, não trabalhadores. Trabalhar até que nós já trabalhamos, mas nós temos que aprender urgentemente a servir, sermos verdadeiros servos da seara do bem. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões. Vejamos o que ele fala. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda pela nossa invigilância no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Então essas paixões que ainda teimamos em carregar conosco, como se fosse um patrimônio nosso, que nos atrapalha e tanto na construção da nossa espiritualidade superior, a nossa iluminação, conforme Jesus nos fala, brilhe a vossa luz, que possamos nos esforçar, irmos apagando pouco a pouco estes vícios que teimamos em carregar conosco e substituindo-os por verdadeira luz, que o nosso lado luz possa sobrepor ao lado sombra. E aí ele encerra dizendo, conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, o aperfeiçoamento nós não o realizaremos apenas em algumas atividades aqui ou acolá, mas incessantemente possamos
atendestes os sublimes desígnios em todos os momentos. E aí ele encerra dizendo: converte-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Converte-nos em servidores fiéis da tua luz para sempre, que assim seja. Então, assim, Alexandre dialogou com o Cristo. Assim, dialogamos todos nós neste momento com o Cristo, rogando o amparo, a proteção a todos nós, encarnados e desencarnados, em especial aqueles com maiores dificuldades do que as nossas, e também aqueles com menores esclarecimentos do que nós, que eles possam receber ainda mais da parte do Cristo, dos seus mensageiros, o amparo, a misericórdia, a benevolência, a caridade, o auxílio, a cooperação. E assim nós podemos também cooperar conjuntamente com esses companheiros. Paz a todos nós, um abraço fraterno mesmo à distância a estes companheiros que nos acompanham neste momento ao vivo e a todos os companheiros que com certeza terão acesso a este material. E se este material lhe serviu, lhe auxiliou em alguma coisa, lhe auxiliou no seu equilíbrio, reequilíbrio, e você achar que possa auxiliar alguém, faça a caridade, passe adiante. Um abraço fraterno mais uma vez, paz aos nossos corações e que Jesus nos envolva e ampare hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.